Salve amigos do África Mamba, chegamos ao segundo vídeo aqui do canal que você sabe que é a casa do futebol africano no YouTube. Então primeiro eu já agradeço vocês pelo primeiro vídeo ter bombado, primeiro vídeo do Simba, né, o novo clube bilionário da África. Muito obrigado a quem compartilhou, a quem segue compartilhando e segue dando like. E se naquele primeiro vídeo a gente teve uma meta de 70 likes, eu coloco essa meta agora para no mínimo 70 likes nesse vídeo. Então deixa o likezinho, compartilha já o episódio, porque vocês já estão percebendo que eu estou com a camiseta do Liverpool, ou seja, Champions League. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está o ano inteiro aí no debate, né? Eu não sei se você está vendo esse vídeo em 2022, 2023, 2032, mas Champions League é Champions League, não adianta. E nesse canal a gente vai trazer um histórico de jogadores africanos que não só venceram a Champions League, mas são jogadores africanos que especificamente decidiram finais de Champions League. Então eu convido a vocês para o África Mamba oficial agora no seu segundo vídeo aqui do canal. Vamos então viajar pela história da competição com uma visão africana do torneio. Bem, vamos para o primeiro nome da nossa lista, Bruce Grobbelaar. Para quem não conhece, ele foi o primeiro africano a conquistar uma Champions League na história. Lembrando que o título foi em 1984, numa final disputada no Estádio Olímpico de Roma, justamente contra a própria Roma, né, em pleno solo italiano. E é importante destacar uma coisa para que vocês saibam, que esse Liverpool, ele era estrelado por jogadores lendários do clube, tá? Então era um elenco que tinha Kenny Dalglish e Ian Rush, ídolos históricos do Liverpool, e que o Bruce Grobbelaar participava dessa lista. E lembrando também, tá, que esse formato era o antigo formato e que ainda se chamava Taça dos Campeões e não Champions League como atualmente. Mesmo com tantos nomes históricos, quem brilhou mesmo na final foi o goleiro zimbabuense. No tempo normal, o jogo chegou a ficar ali em 1-1 entre os dois clubes, mas o show estava reservado para a disputa de pênaltis. E foi aí que Grobbelaar literalmente debochou dos batedores adversários. No estilo pernas de espaguete, como foi conhecido na época, ali antes das cobranças de pênaltis, principalmente dos batedores da Roma, o goleiro conseguiu desestabilizar os batedores, principalmente o Bruno Conte e o Francesco Graziani, que acabaram errando as cobranças, e o Liverpool acabou conquistando o tetracampeonato europeu. E esse título, apesar de ter a participação aí de jogadores de linha históricos do Liverpool, ficou conhecida como a final de Bruce Grobbelaar, o goleiro de Zimbábue, que não só defendeu 2 pênaltis na final, mas como também debochou total dos jogadores da Roma ali. Então, o primeiro africano a conquistar a Champions. E o segundo dessa lista, ainda na década de 80, não podia ser outro, né? Rabah Madjer. Como não lembrar do maior jogador da história do futebol argelino, hein? Em 1987, o Porto entrou para a história ao conquistar o seu primeiro título da Taça dos Campeões numa final disputada em Viena, e foi contra o Bayern de Munique. E olha só, não foi qualquer final, tá? Os portugueses perdiam por 1-0 até os 32 minutos do segundo tempo, quando o toque mágico do calcanhar de Madjer empatou o jogo, e antes de qualquer coisa, já entraria para a história das finais da competição. Uma imagem que qualquer um que tenha pesquisado a história da Champions League deve lembrar, esse calcanhar mágico do Madjer no gol de empate contra o Bayern de Munique. Tem uma historinha, uma curiosidade para vocês saberem, porque o Madjer, décadas depois, ele contou sobre aquela final e sobre aquele gol, e principalmente por ter burlado taticamente, digamos assim, o time do Porto naquela final. Ele disse o seguinte: me senti mais liberado quando o Arthur Jorge, na época o técnico do Porto, fez suas substituições. Era hora de correr algum risco. O Bayern não era melhor do que nós, então eu ignorei as táticas e comecei a subir ao ataque. Comecei a criar alguns problemas, dei 2 chutes a gol, um deles no travessão. Porto logo depois acabaria virando o jogo ainda, também com participação do Madjer, tá? Não bastou o gol, mas como uma assistência também para o gol do brasileiro Juari decretar o título dos portugueses sobre os alemães. E tem uma outra curiosidade para fechar. Até hoje, Rabah Madjer ainda é o único jogador argelino a vencer a Champions League no futebol masculino. Que história, hein? O terceiro nome da lista, agora já na década de 90, é Abedi Pelé.
Já no novo formato da Champions League, em 93, o Olympique de Marseille finalmente conquistava o seu primeiro caneco da Champions League. E para variar, tivemos um toque africano de nada mais nada menos do que o maior jogador da história de Gana. E aquela equipe do Olympique tinha ótimos nomes, como o goleiro Barthez, os defensores Baseli Boli, que era marfinense e naturalizado francês, Desailly, o alemão Voller e até mesmo Deschamps, tá? O atual técnico campeão do mundo com a França. Porém, o cérebro dos franceses ali naquele meio de campo era Abedi Pelé, né? O meio-campista mais talentoso daquele elenco e o mais criativo, digamos assim. Mas isso não foi páreo pro meio-campista ganês, porque foi ele próprio que deu o passe pro gol do título, inclusive de Baseli Boli, que na época jogava pela seleção francesa, mas vamos lembrar que nasceu no continente africano, na Costa do Marfim. Ou seja, com uma parceria africana nessa final de 93, o Olympique de Marseille conquistaria o que é até hoje, pasmem, o único título da Champions League conquistado por uma equipe francesa. Por que choras, PSG? Por que choras? O quarto nome da lista é ele, simplesmente Samuel Eto'o. Era óbvio que ele não ia faltar nessa lista porque ele é um dos maiores nomes da história do futebol africano e não é considerado uma lenda à toa. O camaronês conquistou incríveis 3 títulos de Champions League, um marco que nenhum outro jogador africano alcançou e poucos atletas na história do futebol europeu também alcançaram. E olha só, vamos combinar, tá? Um jogador que conseguiu se destacar em diferentes momentos históricos do Barcelona, por exemplo, como aquele de 2006 com Ronaldinho Gaúcho e 2009 com Lionel Messi, tem que ser muito diferenciado, tá ok? Mas tem que ser muito diferenciado. E se eu te contar que ele foi decisivo nas 2 finais do Barcelona? Todo mundo vai lembrar, evidentemente, aquele gol do Belletti contra o Arsenal em 2006, mas foi Samuel Eto'o quem abriu o placar daquela final que consagrou os blaugranas. Além disso, ele foi eleito o craque daquela final, tá bom? O craque da final contra o Arsenal. Então, Barcelona ali conquistava o seu título de Champions League com Samuel Eto'o ali abrindo as porteiras contra aquele Arsenal de Thierry Henry e Arsène Wenger. Mas, como se não bastasse, ele ainda tinha fome, tá? Já no Barcelona de Pep Guardiola, em 2009, o roteiro também foi parecido. Todo mundo também deve lembrar aquele gol de cabeça de Lionel Messi, mas foi Samuel Eto'o que abriu o placar naquela final diante do Manchester United de Alex Ferguson. Bota mais um título aí de Champions League pro atacante camaronês, tá? E que, segundo uma votação de torcedores na época, foi eleito o maior camisa 9 da história do Barcelona. Então, após anos e diversos títulos e gols conquistados pelo Barcelona, Samuel Eto'o se despedia ali então, tempos depois, após conquistar 2 troféus do torneio mais importante do futebol europeu. Ufa, respiraram por aí? Calma que o Papai Eto'o ainda não terminou. Após 5 temporadas incríveis no Barcelona, o camaronês embarcou na Itália para jogar na Inter de Milão. Afinal, era um novo desafio do futebol espanhol para o futebol italiano, um outro padrão de jogo. Mas isso, evidentemente, para um gênio da bola como Samuel Eto'o, não era uma grande tarefa assim. Em 2010, naquele time com Diego Milito e dirigido por José Mourinho, Eto'o completaria o seu 3º título da Champions League. Mas ainda antes, venceria o próprio Barcelona no Camp Nou, tá? Numa semifinal acirradíssima e histórica ali também no mesmo ano, em 2011. Dali em diante, o resto foi história. O atacante foi para sua 3ª final de Champions e deu um passe decisivo pro gol de Milito na final contra o Bayern de Munique. Foi o 3º título do camaronês e a consagração do africano mais vitorioso na história da Champions League. Até hoje, Samuel Eto'o é o 3º maior artilheiro africano da competição com 30 gols e só recentemente foi ultrapassado por Mohamed Salah do Liverpool. E óbvio, para fechar o nosso ranking de jogadores que decidiram finais da Champions League, não podia faltar ele, né? Didier Drogba. Isso porque ele é simplesmente o maior artilheiro africano na história da Champions League, com 44 gols. Até hoje, ninguém conseguiu ultrapassá-lo. E sem dúvidas,
pelo menos a minha geração, assim como o Eto'o, foi marcado pelo jogador marfinense, porque foram quase 10 anos atuando pelo Chelsea e conquistando diversos títulos. Mas com certeza a consagração dele, independente de ter conquistado vários títulos na Premier League e outros canecos importantes na Inglaterra, a consagração mesmo foi a conquista do primeiro título da Champions League do Chelsea. Em 19 de maio de 2012, Drogba simplesmente calou a Allianz Arena, estádio do Bayern, inclusive contra o próprio Bayern, para decidir aquela final em pleno solo alemão. Ele marcou um gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo e, como se não bastasse, finalizou o pênalti do título dos Blues em plena Alemanha. E como não lembrar daquela comemoração histórica dele com a taça? E para quem não sabia na época, né, aquela seria a última dança, The Last Dance de Didier Drogba no Chelsea, que anunciaria 3 dias depois da sua saída do Chelsea. E olha, uma história gigantesca em um dos maiores clubes da Inglaterra. E só pra constar, tá? Em dezembro do mesmo ano, ali em 2012, os torcedores do Chelsea elegeram o marfinense o maior jogador da história do clube. Tá bom pra vocês? E aí, gostaram da lista que a gente fez aqui? Eu fiz um top 5, né, de jogadores aí históricos. A gente partiu lá da década de 80 até agora aos anos 2010. Tem algum outro nome que vocês queiram compartilhar? Comentem aqui no chat do episódio, comentem aqui no chat do vídeo aqui no YouTube, deixem o seu like e compartilhem, porque é sempre bom falar de Champions League e é sempre bom falar de africanos na Champions League. Contribuam com o Ponta de Lança, contribuam com o projeto também, que a gente sempre deixa aí uma chave para quem puder contribuir com o projeto. E sobretudo, existe mais algum outro africano que vocês lembrem aí na história que tenham decidido finais de Champions League? Compartilhem que eu vou ler tudo aqui e respondo pra gente conversar sobre Champions League, que é o torneio aí mais influente do mundo. Beleza? Nunca esqueça de nos seguir lá no @africamambabr no Instagram, onde a gente tá sempre postando vídeos, reels lá, os nossos stories, o dia a dia dos bastidores das gravações. Beleza? Africa Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube brasileiro. Tamo junto e até a próxima!